Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com Fernanda Delgado, doutora em Planejamento Energético e Engenharia, coordenadora de pesquisa da FGV Energia. Marcelo Galto, químico industrial e técnico de operações em petróleo, palestrante em temas de energia. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Cavanha. Obrigada pelo convite mais uma vez. Boa noite, Cavanha. Boa noite, Fernanda. É um prazer estar com vocês aqui. Boa noite, Marcelo. Obrigado a vocês. Mudanças de preço de combustíveis são sempre muito sensíveis, especialmente no Brasil, né? A gente tem oscilações de preços internacionais de petróleo e não consegue, às vezes, repassar para os preços internos para a população. Quais as razões dessa fragilidade e o mundo todo é assim também ou é coisa só do Brasil? A fragilidade não é da política de preços, né, Cavanha? A fragilidade, na verdade, é uma questão geopolítica internacional. A política de preço da Petrobras desde 2017, final de 2016, é atrelar o preço dos combustíveis nacionais às oscilações do preço do petróleo no mercado internacional e ao câmbio, uma política essa voltada para a abertura do setor refinador brasileiro, a venda de refinarias, né, metade do parque de refino nacional, visando a diversificação de players exatamente nesse setor, por uma imposição do CAD, uma abertura de mercado, enfim. Então, a fragilidade não é exatamente na formação do preço. A fragilidade é nessa vulnerabilidade dessa política aos adventos geopolíticos internacionais que a gente não tem como prever. Como foi em setembro o ataque às refinarias da Saudi Aramco, como foi agora em dezembro a morte do general iraniano, você não tem como prever esses spikes de preço que acontecem no mercado internacional. Isso reverbera para dentro da economia nacional pela passagem para o preço dos combustíveis. Sobe lá fora, sobe aqui dentro para a gasolina e para o diesel. Essa questão da fragilidade que a Fernanda comenta e perguntou, Cavanha, eu diria também que ela é uma herança do monopólio, né? A gente tem um amortecedor histórico que foi a estatal, enquanto monopolista de mercado, enquanto mercado fechado até 97. De 97 a 2002, até que a ANP fosse criada e estruturada, o mercado também foi regulado pelo governo. Em 2003, a gente teve o governo petista, até 2016, fazendo interferência no mercado doméstico. Então, de certa forma, a gente tem essa herança em que tu tem a estatal fazendo o amortecimento de preços. E a gente herdou isso, né? Essa fragilidade vem também de um histórico paternalista da nossa indústria do petróleo. Agora, por exemplo, quando teve essa questão no Irã, o preço internacional do petróleo subiu, houve aqui uma certa angústia, porque teria que subir os preços internos também, não aconteceu. Logo depois houve uma redução de preços de 3%, né? Completamente imprevisível. Esse risco de aumentar preço no Brasil é mais social e político, é isso mesmo? É porque essa volatilidade internacional, ela não é estrutural, ela é conjuntural. Por que ela é conjuntural? Porque já de alguns anos para cá, você tem um espraiamento muito grande desses polos de poder petrolífero pelo mundo, né? O Oriente Médio não é mais aquilo que ele era na geopolítica do petróleo mundial. Desde 2014, você tem os Estados Unidos muito pujante nessa geopolítica como um grande produtor e agora um grande exportador, né? Eles antes não eram exportadores. Então, você tem uma desconcentração de polos de poder. Isso espraia o poder pelo mundo e você tem esses eventos, eles já não são tão sentidos no mercado internacional como antes. Tanto que em setembro, nos ataques à refinaria, os preços foram a 69, uma semana depois eles já tinham arrefecido, e agora a mesma coisa, os preços foram a 71 e agora já estão em 67, 66, alguma coisa que já é um preço natural de todo final de ano, né? Porque você tem sempre uma pernada de subida nos finais de ano por causa do inverno no hemisfério norte. Então, são eventos muito pontuais e não são estruturais geopoliticamente por causa dessa divisão de poder maior na questão petrolífera agora. Essa questão também política, Cavanha,
quando a gente olha, a gente tem as nossas questões setoriais, né? A própria questão dos caminhoneiros é uma questão setorial, em que você teve uma oferta de caminhão muito grande num determinado período, a economia encolheu, e hoje a gente tem um desequilíbrio de oferta e demanda. Então, o governo se sente pressionado politicamente e socialmente. Eu também poderia citar a questão do gás de cozinha. O gás de cozinha, historicamente, foi subsidiado pela Petrobras, quando a empresa trouxe ele a valor de mercado. Obviamente, a gente tem um impacto social disso. Um botijão que em 2016 custava em torno de R$50, hoje não sai por menos de 80. Então, é óbvio que isso traz um impacto social atrelado à questão, mas não havia outra forma de você fazer essa questão da transição para o mercado aberto sem que você trouxesse os preços à realidade do mercado. Eu gosto sempre de comentar que existe uma imaturidade de mercado, né? E que, na verdade, é um caminho natural, né? A economia brasileira é uma economia muito jovem. Você tem uma imaturidade entre a estrutura de um mercado aberto, que países desenvolvidos vivem, né? Um mercado aberto, um mercado competitivo, um mercado que caminha para estruturas competitivas, e uma imaturidade social e econômica de não saber lidar com esses dispositivos de mercado competitivo. A gente, como sociedade, como economia, ainda não entende essas alterações de preços, ainda não consegue conceber, justamente pelo que o Galto falou, por uma herança monopolista, por uma herança do governo sempre acomodando esses colchões, esse preço, né, seja da forma que for. Mas, novamente, é uma imaturidade econômico-social do país que é o caminho natural. Agora, o governo estaria estudando mecanismos de, vamos supor, não controlar, mas de atenuar os impactos de preços internacionais em preços internos do Brasil. É isso mesmo? O Brasil tem essa tendência de adotar alguns mecanismos diferentes? Olha, Cavanha, teve uma fala do ministro semana passada, ele deu uma entrevista, onde ele disse que o governo estava estudando desde outubro, ele estava estudando mecanismos de amortecimento dessa volatilidade no mercado internacional. Existem alguns mecanismos que podem ser usados. No passado, né, você teve a CID. No governo Fernando Henrique, você tinha a CID, né? Um imposto de alíquota variável, ela tinha bandas, né, de funcionamento, e enquanto o preço no mercado internacional era alto, você diminuía a CID, e quando o preço estava baixo, você aumentava a CID para você ter uma margem aí, como um hedge para acomodar essas volatilidades. No governo Dilma, a CID é zerada, e ela vem zerada até então, né? Esse imposto fica zerado. A CID seria uma boa solução, né? Entretanto, agora a gente está com o preço um pouco mais alto, ela significaria um aumento ainda maior dos preços. Não é o momento de usar como uma boa solução, mas é uma solução. Tem se falado também em redução de CMS. Sempre discutir tributos é muito interessante no Brasil, né? Tributo é sempre um tabu muito grande para a gente, né? Ninguém quer falar em reforma tributária ou ninguém quer falar em redução de carga tributária, mas tem que falar, tem que se discutir. Mas nesse momento que os estados abram mão dessa receita fiscal, acho complicado, mas tem sido discutido. Outra coisa que tem sido muito aventada é um colchão de amortecimento, né? Uma reserva financeira que funcione como um colchão. É interessante? É interessante. Em alguns lugares, alguns exemplos do mundo não funcionou esse colchão de amortecimento, e o Brasil tem um histórico de colchões econômicos não funcionarem. Historicamente, eles são sempre desviados que não o seu fim, o seu propósito inicial. E tem uma solução também, uma outra, entre N soluções, que é o uso de estoques reguladores, né? A gente estava até conversando isso mais cedo. Estoques reguladores são caros, exigem muita manutenção. O Japão usa, os Estados Unidos usam, várias economias usam, não é a saída mais... É uma saída cara, né? Num primeiro momento, mas é uma saída. Então, acredito que o governo esteja estudando todas essas saídas. Não existe uma saída perfeita, já é de antemão, assim, não existe uma solução mágica, não existe uma saída perfeita, mas existem formas de você acomodar
amortecer, né, essa variação do preço do mercado internacional, sim. Essa questão dos mecanismos, eu vejo o nosso mercado como aquela história do mal necessário, muito fechado e controlado pelo Estado. A transição para o mercado totalmente aberto deu um choque, né? E por falta de costume e maturidade, realmente. E eu imagino que isso seja uma ferramenta de transição, que a gente não vai ficar para sempre com esse discurso e voltando a esse tema com tanta frequência como a gente discute isso no Brasil, né? Agora, breve, a Petrobras estará vendendo metade quase do seu refino, coisa assim, e são 5, 6 ou 7 unidades. E isso muda alguma coisa ou isso ainda é muito incipiente para se ter um mercado aberto e autorregulado? Olha, Cavan, em relação até isso que a gente discutiu até agora, não deve mudar, né? A gente vai continuar com os mesmos problemas, com as pressões sociais acontecendo, independente do refinador ser a Petrobras ou do refinador ser privado. Nesse sentido, eu acho que não muda nada, até porque leva um tempo, né, para que os atores se posicionem, para que conquistem espaço no mercado, para que a gente entenda. A gente está vivenciando, né, a mudança, então é muito difícil de você falar estando no momento presente. A gente normalmente, quando olha depois, quando passou aquilo, consegue entender melhor como as coisas se sucederam, né? Mas em relação aos problemas que a gente tem, eu diria que a gente vai persistir com eles, né? Eu acho que concordo com o Galto, não vejo mudanças para a sociedade num primeiro momento, né? Porque a expectativa grande que se tem aí é que você jogue esses preços para baixo, né? Em criando concorrência, você joga esses preços para baixo. Tem duas formas de você jogar o preço do combustível para baixo: criando concorrência entre refinadores ou a concorrência interenergética, né? Inserindo outros energéticos no mercado, como o GNV, como o veículo elétrico, qualquer outra forma de energético, qualquer outro energético que você use. E tem se incentivado muito, principalmente o GNV e o GNL como combustível automotivo, né? Principalmente para caminhões. Mas, num primeiro momento, essa alternância de posse, né, das refinarias, não vejo nenhuma mudança social, não. Pelo contrário, né, pode criar até alguns polos, alguns monopólios regionais que a gente ainda não sabe exatamente como vai funcionar isso para a sociedade, principalmente em relação à distribuição e a logística, como vai ficar, que derivados cada um vai exatamente fazer, quais são os interesses desses refinadores particulares que vão assumir essas refinarias. E nesse aspecto, quer dizer, existem alguns produtos que competem entre si, né? Assim, poderia citar o quê? GLP, né, com o gás natural, né? Alguma competição. O que mais? O etanol com gasolina, não é? O biodiesel com diesel convencional. Quer dizer, essa competição não afeta tanto a questão de preço, ou afeta? Olha, Galvinha, ela acaba buscando mercado, né? Quando você olha, por exemplo, o GLP até não, porque o GLP que vem do refino, ou o GLP que vai vir via o PGM, processamento do gás natural, continua sendo o mesmo produto, né? GLP. Então, o que a gente vai ter ao longo do tempo é que, com a produção de gás natural crescendo via pré-sal, eu vou ter uma oferta maior de GLP, a importação de GLP, que hoje em torno de 25% a 30% do mercado, vai diminuir nos próximos anos. Mas no caso do etanol, da gasolina e do próprio GNV, que são produtos muitas vezes substitutos ou complementares, dependendo do período que você analisa o mercado, isso afeta, sim, a questão de preço. Porque você pode ver que o próprio produtor de etanol, muitas vezes, ele busca maximizar a margem utilizando aqueles 30% a menos de rendimento que o etanol dá em relação à gasolina. Ou seja, ele vai tentar maximizar a sua margem. O refinador, na gasolina, faz a mesma análise. Eu estou sempre olhando o produtor de etanol para regular o meu preço. E, claro, que eu também estou sempre olhando para o produto importado que está chegando. Então, tem essa relação que interfere no preço. O biodiesel, hoje, ele é fortemente subsidiado, né, no diesel em si. Quando a ANP faz um leilão para comprar determinada quantidade de biodiesel, e a gente tem visto o percentual de biodiesel crescer ano a ano,
Nos últimos leilões o valor foi bastante alto, inclusive, e o que está encarecendo o preço final do diesel, quando a gente põe na balança, ele mexe no preço. Hoje, por uma questão de oferta menor do que a demanda, o preço tem sido mais caro pela adição de biodiesel do que outrora já foi, né? Já foi bem melhor essa questão de preço. Então, quando você olha todas essas variáveis, e o refinador sempre olha isso, o importador sempre olha isso, todos os agentes estão olhando esses produtos para saber como vão alocar, e aí o investimento em infraestrutura depende muito disso. Eu vou ter demanda, o Brasil vai crescer realmente, porque quando você vai constituir uma base de importação ou uma base de distribuição, de internalização de combustível, tu tem que ter garantia que o teu mercado está demandando aquele produto. E no Brasil a gente tem muitas incertezas em relação a isso. E para além dessas incertezas, né, Galto, você tem o mercado internacional hoje fornecendo combustíveis em várias praças, gasolina e diesel, a preços muito bons, né? A preços muito competitivos. Você tem a Arábia Saudita contando como um grande refinador, os Estados Unidos aqui na Bacia do Atlântico com um grande refinador, a Índia aparecendo como um grande refinador. Então, fica sempre esse trade-off entre refinar, to make or to buy, né? Entre refinar ou comprar no mercado internacional a preços mais baratos, né? É a mesma discussão entre o gás e o GNL barato também aqui da Bacia do Atlântico, vindo dos Estados Unidos, né? Você tem que sempre fazer conta. No final do dia, a discussão do refinador, a discussão até do próprio governo em relação às políticas, né, as estratégias que vão ser tomadas, é fazer conta. O que é mais vantajoso, né? A gasolina, aqui é o gás natural, aqui ou é o que é importado, e é o que a gente tem visto no mercado internacional, botando gasolina para fora a preços muito competitivos. Esse é um ponto importante. Desculpa, não, vou colocar um elemento para você, Marcelo, aí você continua. Quer dizer, nós estamos então segurando um pouco a questão de preços pela questão da importação. A importação tem efeito na não alta de preços internos? Tem sim, Cavanha. Em 2017, quando a política de preços de paridade de importação começou a ser mais fortemente utilizada, ainda quando o Pedro Parente estava à frente da Petrobras, ali a gente percebeu bem o seguinte: quando a estatal praticava preço acima do preço de paridade de importação, que considera o preço do produto mais frete e taxas de internalização, a estatal perdeu o mercado. Então a gente viu que a importação começou a fazer efeito. E eu queria aproveitar para falar a questão assim, construir refinaria no Brasil em relação ao produto importado, como a Fernanda falou, essa discussão ela é válida. É muito caro construir no Brasil ativos desse porte. Em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, claro, mas no Brasil especialmente é mais caro, né? Quando você compara com as nossas praças vizinhas, especialmente na América do Norte. Os Estados Unidos hoje têm um excedente de produção de derivados, a gente está muito próximo deles. Então, quando você faz essa conta entre construir uma refinaria do zero aqui e trazer o importado deles, é muito mais vantajoso do ponto de vista econômico trazer deles. É claro que muita gente vai questionar, tá, mas e como é que fica a questão de geração de empregos aqui? Como é que fica a questão do fomento à indústria? Essa discussão é válida também, mas ela tem que ser sempre balizada por questões econômicas, eu diria. Então, tem que fazer sempre conta. Desculpa, Cavanha. Não, claro que não, Fernanda. Até ia pedir para você comentar a questão seguinte, quer dizer, no upstream a gente está resolvido não, porque ainda tem questões aí da legislação da preferência da Petrobras, etc., uma série de discussões, conteúdo local por lei, uma série de questões, mas está bastante equacionado, quer dizer, você tem grandes players já dominando grande parte de reservas e desenvolvendo no Brasil, etc. Mas no downstream, não. Né, parece que ninguém tem muita coragem, como o Marcelo disse, de investir. Né? Parece que é o medo de ficar com o mico na mão, né? Comprar e ficar com o mico na mão. Como é, Fernanda, você inicialmente, como é essa visão sua? Você falou, o upstream ele está mais homogeneizado, né? Porque muito da regulação, muito do marco regulatório também foi importado, foi trazido, né, lá de fora.
E muitas coisas estão sanadas, não todas, né? A gente viu pelos últimos leilões que ainda tem muita coisa para ser resolvida, tem muita coisa para ser refeita, vamos dizer assim, né? E o governo está endereçando isso, o Ministério de Minas e Energia está endereçando isso, bastante ciente desses modelos de contrato e tudo que está sendo rediscutido. Mas o downstream ele é muito calcado no que o Marcelo falou no início, né? Ele vem de um monopólio de muitos anos, um monopólio que não foi quebrado. Enquanto o upstream você teve um monopólio quebrado, e efetivamente a entrada de grandes empresas, e por quê? O upstream a margem é muito maior, o downstream a margem é muito pequena, né? E aqui está o Marcelo, que é o maior especialista disso aqui no Brasil, para corroborar com essas contas, né? Então no upstream você tem margens muito maiores. Quando você produz a $18, produz a $15, produz, tem um lifting cost do pré-sal hoje a $7, $8, que é o que a Petrobras coloca, né? E você vende a $60, $65 barril, uma margem enorme. Enquanto no downstream você tem margens extremamente apertadas e cada vez mais apertadas. Então investir no downstream realmente exige muita coragem, como você falou. Por outro lado, possuir a cadeia inteira, né, te dá uma grande vantagem. Você ter o downstream te alavanca, te garante escoamento da sua produção a partir do upstream e vice-versa. Mas o downstream tem muitas questões, né? E aí a gente até comenta que o CAD levou mais de 20 anos para entender que havia um monopólio no setor de downstream, né? E agora que impôs a Petrobras a venda das suas refinarias, que entendeu que havia um monopólio nesse setor, com a Petrobras com 98% do mercado refinador nacional. Então, realmente tem muitas coisas a serem feitas, não tem nada sanado, mas eu acho muito válido quando as discussões são postas, sabe, Cavanha? Em as discussões sendo postas, eu acho isso extremamente válido, e elas estão postas, a Petrobras já começou a vender, botou à venda os seus ativos, está participando, está discutindo, tem o seu plano de desinvestimentos, isso já é um grande passo. Agora, Marcelo, antes de você comentar, só para colocar mais uma variável, quer dizer, ter o refino para colocar a sua produção de upstream é uma equação mais ou menos, né? Porque as companhias independentes, as Murphy, Hess, Amerada... né? Do Golfo, né? Ali do Golfo. Elas não têm esse compromisso, né? Elas não têm essa vantagem. Agora, se você no Brasil passar de 3 milhões para 6 milhões de barris por dia, também não vai ter refino local para isso. Então, Marcelo, como é que você vê, Marcelo? É óbvio que a questão da integração, Cavanha, do posto ao posto, ela te faz capturar uma margem global maior. A maior parte da margem, ela está no upstream, está no IP, não tem jeito. Lá é onde o dinheiro, o ganho maior está. Risco alto e ganho alto. Exatamente, mas assim, se você não tiver refino e distribuição, você não tem onde colocar petróleo. Então, de certa forma, as majors, a Shell, a BP, a Chevron, a Petrobras, seja quem for, ela, quando tem petróleo, ela tem que ter onde jogar esse petróleo. Então, muitas companhias acabam adquirindo ativos de downstream mundo afora para tentar maximizar o resultado e também para ter uma certa garantia de para onde ela vai colocar esse petróleo. É óbvio que a gente tem companhias especializadas em determinados segmentos. A gente pega no próprio Brasil a Ipiranga especializada em downstream, né? Historicamente, a primeira refinaria do país foi construída pelo Grupo Ipiranga. Então, eles de lá para cá são especialistas em refino e distribuição. Quando você pega, atuando no Brasil, a Equinor, a norueguesa, é uma empresa praticamente especializada em EIP. Em EIP. Exato. Então, e vai muito bem, obrigado, né? Então, é um exemplo, inclusive, de empresa em que as pessoas normalmente admiram. Olha, assim, excelentes resultados, uma empresa de um compliance incrível, etc. Então, existe essa dificuldade, Cavanha, da gente saber como as coisas vão andar. E em relação ao que você falou dessa... Por que as empresas não investem no downstream, né? Eu diria assim, primeiro porque elas não puderam, né? Por lei, o monopólio foi longo. Mesmo quando quebrado legalmente em 97, mais 5 anos garantido por lei até 2002, a gente não poderiam, né? Então, a gente não tinha uma barreira de entrada legal. Passada a barreira de entrada legal,
a gente tem a própria barreira de uma estatal com 98% Claro. da capacidade, é uma barreira de entrada, você não consegue entrar no mercado, a não ser que o governo te desse muitas garantias. A China conseguiu criar um polo específico de refinadores independentes numa região do país, e hoje eles representam percentualmente uma grande refino de petróleo lá, mas eles criaram essa condição, a gente não criou. Então, primeiro as empresas não podiam, depois elas não conseguiam entrar porque a barreira de entrada é muito grande. E o terceiro motivo, a gente bem conhece, é a questão dos preços. Você não vai entrar no mercado cuja margem é minúscula, né? Não supera no Brasil $5 por barril, é muito raro, até, na média não é isso. E, então, como a margem é muito baixa, o risco é muito alto, ninguém vai entrar nesse mercado. A gente até teve alguns ensaios, se a gente relembrar lá no início dos anos 2000, a Refap, no Rio Grande do Sul, foi 30% dela vendida para a Repsol, era um movimento que se encaminhava para uma abertura. A refinaria de Manguinhos foi assumida pela Repsol também no Rio de Janeiro. Então, existiu a refinaria Ipiranga, no Rio Grande do Sul, ampliou sua capacidade, apesar de ser pequena. Então, as coisas até tentaram andar no sentido de aumentar o downstream privado, só que com a questão do preço, tendo interferência do governo, correu todo mundo, né? Inclusive da distribuição de combustíveis. A gente tinha, depois a Texaco resolveu ir embora, a Chevron assumiu as operações, depois vendeu, quer dizer... Não vai embora. Exatamente, então a gente teve inclusive uma concentração de mercado na distribuição de combustíveis ao longo do tempo. E o grande desafio desse novo momento é a gente saber assim, a gente vai ter realmente investimento privado no downstream a partir da venda das refinarias? É uma questão que vai ser respondida ao longo do tempo. As refinarias vão ser ampliadas, a gente vai ter investimento em melhoria de qualidade de combustível, ou elas vão mais virar por um lado de importação de combustíveis, né? Tem uma série de coisas que a gente ainda não consegue mapear, porque precisa que o primeiro passo aconteça, aí voltando a tudo que a gente conversou até agora, essa questão do preço, ela é sensível na economia brasileira, e ela pressiona no sentido de que tem um amortecimento, isso de certa forma afugenta quem está interessado, então esse jogo todo persiste, né? Fernanda, antes da gente fechar, vocês poderem concluir, vocês produziram um artigo na FGV Energia, não é isso? Desafios do Refino Nacional. Conta um pouquinho desse artigo, depois aí vocês fazem uma conclusão, então. Esse artigo a gente publicou na revista Conjuntura Econômica da FGV, né? E a gente fez um mapeamento, assim, bem macro, né? De todos os desafios que a gente estava enxergando, né, Marcelo? A gente falou da abertura do mercado pelo CAD, algumas críticas, né, em relação a isso, do que a gente esperava, do que a gente estava olhando para frente, dos cuidados que o governo, que a gente achava, né, que poderiam ter em relação a essa venda, e a gente finalizou bastante um ponto que a gente até tocou aqui, que é exatamente o mercado internacional. Como hoje você tem uma disponibilidade grande de gasolina e de diesel no mercado internacional, e qual o posicionamento do Brasil em relação a isso, que é um posicionamento que vai ser estratégico, a decisão vai ser estratégica em relação a comprar ou a fazer, né, Marcelo? Eu acho que a gente tentou, na verdade, levantar todas as questões que a gente julgou pertinentes, Cavanha, em relação, assim, é óbvio que a gente tem oportunidades nessa abertura de mercado, a expectativa é imensa que a gente atraia investimento, que a gente traga dinheiro para dentro do país, que a gente tenha uma melhoria em infraestrutura logística e na questão de internalização de combustíveis, investimento em ferrovias e transporte hidroviário até para internalizar esses combustíveis. Então, existe essa expectativa, mas existem também riscos, e a gente trouxe nesse artigo também essa questão dos riscos, né? Tem algumas refinarias que hoje utilizam, por exemplo, Cavanha, petróleo nacional, a maioria utiliza petróleo nacional. Se porventura o refinador disser, não, eu vou utilizar no meu blend petróleo importado,
Isso afeta municípios que hoje recebem royalties, uma compensação em royalties por movimentar petróleo nacional. Então tem uma série de detalhes e de questões aí, a Fernanda bem comentou também a questão do excedente de derivados no mundo, ele afeta o nosso mercado. Quer dizer, você não vai construir uma refinaria no país sabendo que está sobrando o mundo afora sem fazer cálculo. Então a gente não está imune hoje às questões mundiais, às questões geopolíticas e às nossas próprias mazelas internas, eu diria. Que são muitas, né? Bom, vou pedir para vocês, então, montarem uma conclusão de tudo isso que a gente falou. Pode ser? Pode. Tem uma coisa que eu gosto sempre de frisar nessa questão do downstream, que é que o primeiro a comprar uma refinaria, né? O primeiro que compra a refinaria da Petrobras, ele, como a gente diz na Marinha, o primeiro inimigo dele tem 98% do mercado. E é como o Galto falou, né? A barreira à entrada é muito grande. Na verdade, a barreira à entrada é enorme. Então, a primeira venda, o primeiro refinador independente que chegar, ele chega com o inimigo dele com 98% do mercado. Isso é muito complicado, isso é muito, muito difícil, isso requer muita estratégia, muita habilidade e um alinhamento muito grande com o governo, como o Galto mencionou. Acho que isso seria um detalhe que eu gostaria de ressaltar. Eu acho que nesse movimento todo a gente espera, e o desafio grande para o governo federal é justamente esse. Quando você tem um único agente que tem praticamente 100% do mercado, como era a Petrobras, é muito fácil do governo apontar o dedo e dizer Petrobras, faz. E a Petrobras fazia porque está intrínseco ao fato de ela ter 98% do mercado, a necessidade de ela também manter, não deixar faltar, né, manter o suprimento de derivados. E eu acho que o grande desafio agora nesse movimento eu vou ter múltiplos agentes, o CAD, os órgãos de controle de modo geral vão ter que estar atentos a isso, a empresa de pesquisa energética, a ANP, na questão de planejamento, vão ter que olhar com carinho, porque tendo mais agentes, você não pode simplesmente dizer, você vai fazer essa ampliação, não vai. Vai ter que valer a pena economicamente. A gente sabe que a estatal muitas vezes fez investimentos que não eram econômicos, mas ela fez para manter suprimento para que não faltasse no mercado. Então, a questão de segurança nacional, né? Exatamente. Então, eu fecharia com esse recado, que os órgãos de controle eles vão ter muito trabalho aí com a abertura do mercado. Né? Que assim seja. Assim seja. Gostaria, então, de agradecer Fernanda Delgado e Marcelo Galto pela conversa. Muito obrigado. Imagina, obrigada, Cavanha. É um prazer. Obrigado. Prazer. Boa noite a Obrigada, todos. Marcelo. Obrigado. Boa noite. Abraço, gente. Valeu.